Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 20 de dezembro de 2021. Você já parou para pensar como é que vai estar a economia no ano eleitoral de 2022? Pois é, analistas do mercado financeiro estão de cara feia para o ano que vem falando de recessão. O governo do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o Banco Central divergem dessas projeções e dizem que esses caras do mercado já quebraram a cara e já erraram no passado. O certo é que a economia afeta o bolso de todo mundo e o humor dos eleitores. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Muito bem, gente. Vou abrir o vídeo lembrando a vocês que na semana que passou, o ministro Paulo Guedes deu um pé na bunda do FMI, mandou o escritório do FMI no Brasil embora. O convênio que o Brasil mantinha com o FMI para que eles tivessem uma embaixada no Brasil se conclui em junho e o ministro Paulo Guedes resolveu não renovar. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque as projeções econômicas do FMI no Brasil, assim como a desse pessoal do mercado financeiro, são pessimistas e erradas. O FMI previa que, como consequência da pandemia, a economia brasileira teria uma retração de 10% do PIB e a retração do Brasil foi de 3,9%, uma das menores em comparação com o estrago que as quarentenas e lockdowns fizeram pelo mundo inteiro. Estamos crescendo esse ano, depois da recessão pontual de 3,9%, 4,5% do PIB. Uma arrancada, por exemplo, que recupera as perdas do período anterior com lucro. Ano que vem, obviamente, a situação se normaliza. O mercado financeiro prevê recessão. O Banco Central prevê um crescimento entre 1,5% e 2%. O ministro Paulo Guedes, que acabou de realizar o sonho da esquerda de mandar o FMI embora do Brasil, é um eterno otimista e diz que o Brasil vai surpreender o mundo e que esses economistas dos bancos e das financeiras da Faria Lima vão quebrar a cara de novo. E o que o governo está fazendo para acelerar o crescimento da economia brasileira e evitar a recessão? Em primeiro lugar, o ministro Paulo Guedes deu entrevistas essa semana para a imprensa falando em 600 bilhões em investimentos privados que vão alavancar o crescimento da economia brasileira. E para onde vão esses investimentos? Em boa parte para as reformas, para os programas de modernização da infraestrutura brasileira implementados pelo governo e aprovados pelo Congresso Nacional recentemente. Um dos mais importantes dele é o Marco do Saneamento, privatização dos serviços de água e esgoto, tratamento de água e esgoto no Brasil inteiro. O primeiro desses leilões, já faz alguns meses, foi o da SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Os lotes vendidos à iniciativa privada geraram 35 bilhões de reais em investimentos. A previsão é de que quando todos os serviços de água e esgoto do Rio de Janeiro estiverem privatizados, os investimentos serão de 55 bilhões. Alagoas, um estado pequeno, semana passada, acabou de privatizar parcialmente os seus serviços de água e esgoto, beneficiando 61 municípios. O estado arrecadou 1 bilhão e 600 milhões de reais e prevê-se 3 bilhões de reais em investimentos privados. 4 bilhões e 600 milhões de reais, portanto, injetado na economia de Alagoas. A previsão é de que quando todos os municípios do estado estiverem com serviços de água e esgoto privatizados, os investimentos serão de 9 bilhões de reais. Por aí vocês já têm uma ideia do que vai acontecer no Brasil inteiro à medida em que estados e municípios privatizem os seus serviços de tratamento de água e esgoto. Tratamento de água e esgoto implica em suprir a população pobre do Brasil de água tratada e esgoto tratado. Segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, 50% da população brasileira não tem água e esgoto tratado, e isto é causa de problemas de saúde e de doenças, especialmente da população pobre. Enterrar canos de água e esgoto pelo Brasil afora
é um empreendimento altamente gerador de empregos num segmento importante da mão de obra brasileira que tem baixa qualificação. A engenharia brasileira é bastante desenvolvida, mas, como eu disse, enterrar cano de água demanda muita mão de obra de um segmento de baixa qualificação. Portanto, à medida em que prefeituras e governos do estado percebam o benefício que vão gerar para as suas populações com a privatização do serviço de água e esgoto, a população ganhará duplamente: empregos e água e esgoto tratado. Outros projetos importantes que o governo acaba de aprovar são, primeiro, o Marco das Ferrovias. Hoje, as ferrovias, até agora pelo menos, eram concessões do Estado. A ferrovia continuava sendo do governo, mas se entregava a gestão da ferrovia para a iniciativa privada. A partir de agora, temos um sistema de autorização em que investidores privados podem construir e explorar as suas ferrovias. Já está valendo. O governo, para acelerar o processo, tinha aprovado uma medida provisória, mas semana passada o governo aprovou o Marco Legal das Ferrovias. São 342 bilhões de investimentos previstos em novas ferrovias, 150 bilhões, mais de 150 bilhões já autorizados. Ou seja, as regiões do centro-oeste do Brasil serão ligadas por ferrovias aos portos do norte e do nordeste, e novas ferrovias totalmente privadas ligarão as regiões de produção de grãos, de commodities, de minério aos portos brasileiros, com a possibilidade inclusive da existência de mais de uma ferrovia competindo por cargas no mesmo trajeto. Também são projetos altamente demandadores de mão de obras na construção civil. Eu falei em 156 bilhões de projetos já autorizados. Além disso, ganharemos com a melhoria da eficiência da economia brasileira e com a redução dos custos de frete. Os produtos brasileiros chegarão aos portos do norte e do nordeste mais rapidamente, a um preço menor, e os produtos e as cargas brasileiras chegarão via Canal do Panamá na Ásia e via os portos do norte e do nordeste na Europa mais baratos, tornando mais competitivo o agronegócio brasileiro e o setor de mineração, enfim, cargas pesadas transportadas por ferrovias. Outro projeto com impacto no mesmo setor é o novo marco regulatório da navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem, se você não sabe, é o transporte de cargas pesadas por navios. No Brasil, isto era monopólio, era reserva de mercado de empresas de capital nacional. O novo marco regulatório abriu a competição nesse segmento, portanto, companhias estrangeiras poderão transportar cargas pesadas de navio entre os portos da costa brasileira. Qual a importância disso? Melhoria da eficiência, redução de custos. Parte dos custos do transporte de cargas no Brasil, que é feito por caminhões, pelo menos naquilo que diz respeito ao transporte de cargas na costa do Brasil, que é onde está o grosso da economia brasileira, poderá se transferir para ser transportada por navios a um custo mais baixo e, portanto, beneficiando toda a economia brasileira com relação de custos, com redução de custos e de preços. Vejam só o impacto desses projetos. Finalmente, a questão das telecomunicações. O leilão do 5G prevê outros tantos bilhões em investimentos privados na economia brasileira, não apenas aquilo que o governo arrecadou com os leilões, mas aquilo que os investidores privados terão que investir para cobrir o Brasil com rede de telefonia 5G e no interior do Brasil, nas rodovias e nas escolas, onde não houver 5G, será instalada a telefonia 4G. Para vocês terem uma ideia, esse segmento demanda 400 mil novos empregos de técnicos em telecomunicações. O problema nesse segmento não é a falta de empregos, mas é a falta de mão de obra qualificada. Você aí que está em idade escolar, trate de se formar técnico em telecomunicações, que eventualmente você vai ter emprego certo e melhor remunerado que se tiver um diploma universitário. Aliás, este é um problema em vários segmentos de ponta da economia brasileira.
Não é que há desemprego geral. Nesses segmentos que demandam mão de obra mais qualificada, há sobra de empregos e falta de gente. Há vários outros projetos em consideração. Vou citar agora, finalmente, apenas a aprovação do orçamento de 2022, que prevê uma sobra de caixa de 117 bilhões de reais. Cerca de 50 bilhões de reais desses 117 bilhões serão destinados a pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. R$ 400 no bolso de 17 milhões de famílias pobres vão diretamente para o consumo. Arroz, feijão, franguinho, eventualmente, vão girar o comércio principalmente nos estados pobres do Nordeste. Esse dinheiro não vai para a poupança. Quem recebe R$ 400 de Auxílio Brasil gasta esse dinheiro, o dinheiro gira na economia, a economia de muitos municípios praticamente depende desses recursos circulando. O restante do dinheiro vai para gastos com emendas parlamentares, e quando eu falo de emendas parlamentares, nós estamos falando de quê? Para o que os deputados e os senadores destinam dinheiro? Para obras. Posto de saúde, asfaltamento de estrada, iluminação pública, enfim, gastos dos municípios e dos estados na infraestrutura, na qualidade de vida da população. 6 bilhões desses 117 bilhões de reais estão previstos para possíveis aumentos do funcionalismo público. Isto vai gastar irresponsavelmente dinheiro público? Não. A previsão do governo, dos economistas, é de que isto gerará um déficit de apenas 0,4% do PIB. Portanto, as medidas econômicas da equipe do ministro Paulo Guedes vêm corrigindo o déficit público causado pelas recessões da Dilma e do PT lá atrás, projetando para o ano pós-eleitoral a zeragem do déficit público. Poderíamos zerar agora? Poderíamos, mas digamos que 0,4% de déficit público, às custas dos investimentos que eu acabei de listar e que vão provocar um aquecimento da economia brasileira, do meu ponto de vista, valem a pena. Quem não deve estar gostando disso são os opositores. Finalmente, para encerrar o vídeo, a taxa de inflação que está alta, todo mundo reclamando. Previsões do Banco Itaú, não é do governo, é da iniciativa privada, são de que a inflação de 2022 cairá pela metade da inflação de 2021, ou seja, cairá de 10% ao ano para 5% ao ano. 5% ao ano é alto? Poderia ser menor, está perto do centro da meta do Banco Central, mas o que importa aqui é o efeito psicológico. As pessoas estarão percebendo os preços caindo e o poder de compra do salário aumentando. Do ponto de vista eleitoral, portanto, ao contrário que dizem as aves de mau agouro da Faria Lima e do mercado financeiro, os ingredientes do cenário econômico são positivos. Previsão do Banco Central não é de recessão, é de um crescimento entre 1,5% e 2%. Não é o ideal? Não é o ideal do ponto de vista eleitoral. O ideal seria que o Brasil estivesse crescendo, 4,5%, 4%, 5%. Na época em que o Lula conseguiu eleger a Dilma, o PIB brasileiro cresceu 7,5%, só que eles quebraram o Brasil. O governo do presidente Bolsonaro, o Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes, não vai quebrar o Brasil. Estamos numa trajetória de recuperação. Difícil? Sim, difícil porque enfrentamos a pandemia e estamos vencendo. Se não houver carnaval, se não houver Réveillon, se a onda de contágio e de casos graves dessa doença for baixa, o ano de 2022 será um ano favorável à reeleição do presidente Bolsonaro. Essa é a minha análise. Eu não sou economista, eu apenas reuni informações que estão disponíveis na imprensa para apresentar para vocês terem um bom final de ano confiando na reeleição do presidente Bolsonaro.
Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e da cos.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive. E lembre-se que o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga o Pix desse mês aí, ok? Muito obrigado a quem vai doar. Até o próximo vídeo.